E fala, galerinha que acompanha nosso podcast semanalmente. No dia de hoje, eu e meus comparsos vamos falar sobre um tema que não é muito usual, mas é legal de levantar, que é a alteridade na literatura e a questão do por que precisamos compreender os outros para compreender a nós mesmos. E para a gente começar esse assunto, obviamente, como a gente vai falar da literatura, eu vou falar sobre o livro O Extraordinário, que fala sobre um menino que tem uma deformidade facial e, por causa disso, sofre bullying na escola. Mas esse livro traz uma questão muito além disso, que ela fala sobre, ele mostra a empatia. E o que esse livro fala sobre empatia? Ela fala que a empatia nos torna pessoas mais compreensíveis e nos ajuda a crescer como ser humanos, porque a gente acaba conhecendo a dificuldade dos outros. E com isso a gente percebe o que a gente faz, nossos preconceitos e nossas atitudes. E por causa disso, a gente consegue aprender a nos colocar no lugar do outro. A gente consegue aprender a ter essa empatia, a conseguir entender o que isso é. E agora, para falar sobre esse assunto, eu vou chamar o Rafael. Fala aí, Rafael. Bem, Newton, eu acho essa pergunta muito interessante. Assim, eu acho que nós devemos conhecer o outro para nos identificarmos, não apenas pelas questões que temos em comum, mas principalmente para reconhecer as diferenças das pessoas comparando elas conosco, sejam elas essas diferenças sociais, físicas, religiosas, culturais, etc. Inclusive, eu pessoalmente me reconheci muito como uma pessoa privilegiada economicamente por conta de várias mídias. Dois livros que eu acho muito relevantes trazer para essa discussão são Quarto de Despejo e Capitães da Areia. São duas obras que focam principalmente na perspectiva de pessoas pobres, com o primeiro mostrando relatos pessoais de alguém que morava numa favela, podendo mesmo ajudar pessoas a perceberem o quanto que elas são privilegiadas, o quanto que a vida dela é boa, ou até mesmo algumas pessoas se identificarem, né, dependendo de quem está lendo o livro. E esse segundo livro, O Capitães da Areia, ele não é uma história real que nem o primeiro, mas ele foca mais nessa perspectiva de quais ações as pessoas em situações extremas podem tomar, porque é uma hora que você está em desespero, né? Você não pensa, você não raciocina se a sua ação vai ter uma consequência grave. Você só está buscando o que vai te fazer bem no momento. E de qualquer forma, eu acho que ambas essas obras são bem úteis, bem legais de se discutir para essa questão de diferença, né? Pô, Rafael, ótima opinião. Agora, Tomás, o que você acha sobre isso? Bom, muito obrigado pelas palavras, Rafael. E agora eu irei discorrer um pouco sobre uma das subtemáticas, que é a da humanização na literatura. Pensando nisso, eu trouxe como exemplo o livro O Direito à Literatura, de Antônio Cândido, que foi um importante sociólogo e professor brasileiro, no qual, por meio de seu livro, ele defendeu que, pensando na literatura como um direito básico e essencial a todos os seres humanos, ela serviria como um meio de obtenção primário de conhecimento, de quebra de estereótipos sociais e por meio da compreensão das das realidades sociais e como forma de fortalecimento do caráter ético e moral dos indivíduos. E relacionando essa subtemática com a temática principal do nosso podcast, as diferentes compreensões e por meio da visão crítica às diferentes realidades sociais do nosso país, nós conseguimos ter um olhar social mais consistente em relação ao outro, como meio de enriquecimento da nossa visão em relação ao mundo, obviamente, e como forma de enriquecimento também na nossa realidade, da nossa conscientização e também como forma principalmente de conhecimento, sim. Bom, e tendo em vista tudo que está sendo discutido até agora, eu passo a palavra para o João Pedro, que irá discutir uma outra subtemática do nosso podcast. Bom, Tomás, obrigado pelas palavras. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a alteridade.
A alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, onde todos possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia. Pensando nesse subtema, eu quis destacar a obra de Identidade e Diferença, a perspectiva dos estudos culturais, escrita por Stuart Hall e Catherine Woodward. Neste livro, os autores, em uma história sucinta sobre o antigo Iugoslávia, falam sobre a identidade nacional e discorrem sobre o que é identidade, afirmando que ela é relacional, ou seja, depende para existir de algo fora dela. Assim, ser um sérvio, na obra, implica em não ser um croata, e vice-versa. Os autores defendem que a identidade é um significado culturalmente atribuído e que depende das diferenças. A identidade está ligada ao grupo ao qual pertencemos, enquanto a alteridade ao grupo do outro. Essa relação, marcada pela diversidade, pode ser pacífica ou conflituosa. Por esta razão, para compreender a nós mesmos, precisamos conhecer ao outro. Obrigado, João Pedro. Bem, voltando à questão da alteridade na literatura, gostaria de trazer como exemplo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. O livro mostra que a aceitação da nossa vulnerabilidade é o que nos permite criar empatia autêntica e conexões profundas com o próximo. O livro se relaciona com o tema, mostrando que humanizar-se é abandonar o perfeccionismo, aceitar as próprias limitações e ter coragem de se mostrar exatamente como é. Agora, como encerramento, nós da nossa equipe gostaríamos de fazer uma pergunta a todos vocês telespectadores. Por que precisamos conhecer o outro para compreender a nós mesmos? Gostaríamos de deixar essa reflexão com vocês enquanto encerramos nosso podcast. Muito obrigado por ter ouvido.